Olá, aqui é o Thiago Burigato, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um estudo de caso aqui no nosso projeto Filosofia e Cosmovisão. E hoje o estudo de caso parte de um fato muito triste, né? Então, MC Ryan, vocês já sabem que eu chamo ele de Ryan, né? Então, MC Ryan agride mãe de sua filha. Aí veja a foto, né? Então, tem um print ali de uma filmagem que foi feita na casa deles e mostra ali o que tudo indica uma agressão do MC Ryan contra a mãe da sua filha, né? Vejam, é óbvio, né? Uma conjuntura já imediatamente muito triste, afinal de contas, é, pelo que eu vi, eles já não estão juntos mais. Sempre aquele caso, né? Vão lá, ficam, namoram um certo tempo, e daqui a pouco vão lá, puta, engravida. Aí começa uma série de confusões, aqui não tá parecendo ser diferente. Então já é uma filha que nasce, infelizmente, numa série de problemas, né? Uma família que já nem chegou a se formar, já se destruiu, né? E também, claro, agora também, claro, não, né? Agora, infelizmente, tem uma agressão ainda, ou seja, um problema ainda maior, né? Em relação a eles. E aí, talvez até, vejam, vocês até possam se perguntar, mas Thiago, o que é que isso tem a ver com filosofia, né? E eu quero explicar isso para vocês. Mas antes eu quero ler aqui a notícia para que nós tenhamos, então, uma noção mais clara do que eu quero abordar aqui com vocês, pois isso tem tudo a ver com filosofia, e vocês vão entender. Então, né, ó, foi flagrado agredindo a mãe de sua primeira filha, nem sabia que era a primeira filha, não sabia que ele tem mais, né? Mas ele tem mais? Me deixe saber nos comentários aí. Bom, enfim, né? O cantor parece dar um chute na influenciadora. O caso aconteceu em 21 de abril, né? Às 13h38. A imagem foi registrada por câmeras de segurança. Então aqui, né, o momento onde tudo indica, né, que ele está dando um chute, dá um chute nela, né? Enfim, uma cena deplorável, né? E aí, ó, Ryan confirma a agressão. Então, aqui entra os aspectos centrais. Então, vai lá, sei que errei, né? Ele assume. Pediu para que não fosse exposto, pois acabaria com a sua carreira. E a influenciadora postou o vídeo justificando, né? Até onde eu sei, dando. Ah, não, ele não é bem assim, aquela coisa toda, né? E aí, ó, aqui palavras do funkeiro. Então, isso vai acabar com a minha carreira, mas sou filho de Deus e sei que errei. E naquele vídeo mostra um cara que não sou eu. Beleza. Bom, o que isso tudo tem a ver com filosofia, Thiago? Vamos lá. Seguinte, ó. Um tempo atrás, eu já gravei um vídeo falando do MC Ryan numa outra polêmica. Polêmica mais ou menos, né? Assim, uma coisa que viralizou, na verdade, onde ele vai lá e tem, acho que se eu não me engano, enfim, né? Talvez até seja isso aqui. Não sei. Bom, enfim, né? Mas ele tem ali um colar, onde tem ali o mapa do estado de São Paulo, eu acho que ele confunde com o mapa do Brasil, alguma coisa assim. E aí ele é zoado ali e tudo mais, aí daqui a pouco eles começam a falar daquele jeito, né? Ah, pô, todo mundo me zoa por causa que eu não sei das coisas e tudo mais. Acho que fiz até a sexta série, só que eu faço parte do 1% que deu certo e tudo mais. Então, ou seja, já vê que o dar certo é ganhar dinheiro. Não importa se sua família tá destruída, se você não tem valores, se você não sabe nada, se você não sabe falar direito, se só. Não importa nada disso. O que importa, na verdade, é você ganhar dinheiro e dei certo. Né? É isso, basicamente. Então, uma mentalidade dinheirista, como eu até falo lá. E aí, vejam, ali já mostra, né, um grande problema dos nossos dias, enfim, né, na verdade, de uma série de períodos e momentos e tudo mais, mas hoje parece que a coisa se agrava um pouco, né, e no Brasil isso é muito forte, a ideia de que o conhecimento ele precisa servir para algo, senão ele não interessa, né, e eu faço todo esse diagnóstico lá, e eu vou deixar até o link aqui para vocês assistirem, né, então já até convido, se inscrevam no canal, curtam esse vídeo, ativem as notificações para o YouTube sempre avisar você quando tiver conteúdo novo aqui, e também, claro, para que este projeto cresça cada vez mais, sempre possamos aqui postar novos conteúdos para vocês, beleza? E aí o que acontece? Então assistam depois que terminar isso aqui, assistam esse estudo de caso que ele é muito interessante e vai fazer muito sentido com o que eu vou explicar aqui para vocês agora, né? Então a primeira coisa é essa coisa utilitarista, né? Então vejam, no fundo, o que acontece é o seguinte: o conhecimento ele serve para que eu, mais uma vez, né, ganhe dinheiro. Senão, não, né? Você vê que até muitas vezes a gente, quando tá na escola, a gente tá aprendendo alguma coisa ali e a gente fica falando assim, mas eu vou aprender isso para quê? Eu vou usar isso onde, né? Ou seja, a gente já, infelizmente, já nasce numa visão desse utilitarismo do conhecimento. Veja, ele nunca é visto como algo que fortalece a sua personalidade, ele nunca é visto como algo que te transforma numa pessoa melhor, ele nunca é visto como algo que realmente vai fortalecer o seu caráter, né? Não, é uma coisa assim, eu vou usar isto para quê? Eu vou ganhar alguma coisa com isso? Ah, então não me interessa, eu não vou perder tempo, eu não vou me sacrificar para entender algo que não vai me dar um
uma vantagem material em relação àquilo, né? E é claro que isso já é um grave problema, pois, vejam, o que acontece muito, né, é justamente com esta mentalidade, você vê que muitas dessas pessoas que, de fato, ignoram o conteúdo, ignoram o conhecimento de uma forma, deste modo, vamos dizer assim, né, acabam muitas vezes se envolvendo em diversos problemas. Né? Então acabam sendo pessoas que, por exemplo, nunca conseguem construir uma família, ou talvez sejam pessoas que, mais uma vez, acabam tendo fins trágicos como este, né? E por aí vai. Né? Então vejam, beleza. Só que lá, claro, eu agravo não, né? Faço análise trazendo uma ideia que, vejam, e aí, claro, isso conecta ainda mais com o que nós falamos aqui, que é a ideia de que, vejam, o funk em si, né? Principalmente esse funk, vamos dizer assim, mais atual, né? Ele é um funk que, infelizmente, ele prega tudo que há de pior muitas vezes, né? Então vejam, até ontem foi interessante porque ontem eu tava lá mexendo no Instagram, apareceu um Reels, cara, que eu queria até mostrar pra vocês aqui rapidamente, mas é um Reels que é interessante. É um rapaz aqui que ele fala uma piada e basicamente fala como cantores de funk que acreditam em Deus são tipo, né? E aí tem até por isso que eu falei aqui que eu vou falar disso aqui, né? Mas veja, deixa eu colocar aqui para vocês rapidinho. E vejam se não é mais ou menos o que acontece, né, em muitas dessas letras. Vejam. Nós na voz, muita fé em Deus, tropa. Muita fé em Deus, só fé nele. Se liga no novo lançamento. Eu vou atirar na polícia, eu tenho coisas ilícitas no meu carro, eu tenho 10 mulheres ao mesmo tempo na minha garagem. Eu assaltei um idoso e traí minha namorada após do job. Ela não pode reclamar senão eu tiro a vida dela. Obrigado Deus pelo pão de cada dia. Obrigado Deus pela saúde e a família. Cara, isso assim, é muito engraçado isso, porque assim, acho que não teve. Bom, acredito que não teve uma única pessoa que nunca tenha falado, cara, qual é o problema desses caras, né? Ou seja, o cara tá lá cantando uma série de imoralidades, né? E no final ele agradece a Deus aquilo, né? Ou seja, veja, a gente vê isso, né? MC Pipoquinha, essas assim, que vão lá, fazem aquela putaria toda em cima do palco, e daqui a pouco no final agradecem a Deus primeiramente, né? Que Deus deu tudo aquilo pra ela. Então assim, você vê que, vejam, é interessante, porque se a gente for fazer uma análise, e eu até tava ontem estudando isso, e já tô preparando materiais aqui pra futuramente a gente começar diversos projetos aqui juntos, mas vejam, a gente pode rastrear, inclusive, muito disso na filosofia, né? Ou seja, por exemplo, nós poderíamos apontar um giro fundamental na filosofia, onde lá no final do século XIII, início do século XIV, que podemos considerar que seria o início da filosofia moderna, né, com ali Guilherme de Ockham, né, onde há um giro e de certa forma há uma inversão, né, da noção de Deus, digamos assim, como uma inteligência suprema, e sim como uma vontade suprema, né? Então já surge assim a noção, só para a gente ter uma introduçãozinha, né? Já surge como uma noção de que Deus, né, pode fazer o que ele quiser, senão ele não é onipotente, ou seja, então, de certa forma, vejam, ele poderia fazer que 2 mais 2 sejam 5, né? Basicamente é isso, ou seja, não precisaria haver uma ordem, né? Ou seja, uma inteligência ordenada. Não. Se Deus quiser fazer a coisa de forma totalmente contrária, ele pode fazer, e aquilo, claro, vai se desenrolando, e hoje vemos ali muitas dessas ideologias, muitas dessas correntes modernas, digamos assim, trazendo diversas confusões. Então, ou seja, é interessante que a gente muitas vezes não sabe por que nós estamos olhando de determinada forma para a realidade, mas aquilo tem sim uma raiz filosófica. Então, essa é a primeira coisa que eu queria abrir na cabeça de vocês, né? Mas vejam, então esse meme deste rapaz, ele traz para nós a oportunidade do seguinte fato. Quando lá no estudo de caso, então, eu falo que o MC Ryan, ele se vangloria de não ter os conhecimentos devidos, ele foi lá e ganhou dinheiro. Então vamos lá, o cara teve sorte, ganhou dinheiro, ele poderia muito bem pegar e fazer o seguinte, vejam, agora eu vou estudar, né? E aí ele poderia, por exemplo, contratar professores, tentar entender um pouco mais. Eu já vi, por exemplo, um outro funkeiro lá que estava falando que tinha perdido quase todo o dinheiro dele porque ele gastava desenfreadamente, então entrou muito dinheiro, ele começou a gastar e aí sim vai, né? No estudo de caso passado também, eu estava falando das pessoas que vão lá e pegam o Bolsa Família e gastam lá, só em agosto gastaram 3 bilhões de reais deste orçamento do Bolsa Família em apostas. Então, vejam, tudo isso já vai clareando para nós que é o seguinte, percebam que a partir do momento que eu não tenho recursos interiores para lidar com a realidade,
é óbvio que eu vou cada vez mais me animalizando. Então eu vou me entregando aos vícios, eu vou me transformando numa pessoa violenta, tá? E aí é óbvio que, vejam, quando surgem aqueles, por exemplo, aqueles incômodos, aqueles desconfortos, ou aquela raiva, ou aquele, né, aquele impulso violento, ou qualquer coisa assim, vejam, eu infelizmente não tenho recurso para frear aquilo. Né? Eu me entrego aquilo de fato. Então vejam, vamos lá, pra gente fazer uma ponte aqui fundamental. Imagino eu que todos vocês já assistiram filmes, séries e tudo mais, onde você vê aqueles povos bárbaros, né? Que muitas vezes não sabem nem falar, né? Não tem uma linguagem. E o que acontece eles são violentos. Porque vejam, olha, a partir do momento que eu não tenho linguagem, né? Que eu não tenho vocabulário, percebam, bom, vamos lá. Nós somos, vamos falar de uma forma bem superficial e didática aqui. Nós somos seres racionais, né? Então a gente sempre aprendeu isso. Somos animais racionais, né? E um dos aspectos da nossa racionalidade, veja, é a nossa capacidade de linguagem, tá? Então, vamos lá. Então somos seres racionais. Por sermos racionais, temos linguagem e por termos linguagem, somos sociais. Né? Então você nota que, vejam, por exemplo, ninguém vai olhar um cachorro traçando uma cachorra, por exemplo, e vai olhar e falar, nossa, que absurdo, sai, você está estuprando a cachorra. Não, porque não há, vejam, não há a noção, né? Ele vai lá e faz, não há o cortejo, não há nada do que é humano, propriamente humano, né? Então vejam, para nós, já, obviamente, isso já existe. Então, existem os conceitos, existem as noções, a gente tem educação, digamos assim, né? E aí é óbvio que nós, quanto mais temos, vejam, mais nós temos recursos para lidar com as nuances da realidade, tá? Vocês notam isso, né? Então vejam, por exemplo, quando você até vai ver uma série onde mostra lá traficantes negociando, né? Notem a precariedade de vocabulário, a quantidade de gírias que muitas vezes assim até dificultam que você entenda o que eles estão querendo dizer e como aquilo, né, rapidamente se torna violento. Ou seja, se eles não chegam num acordo monetário ali muito rápido, perceba que eles se matam ali, né? Então, é claro, é óbvio que a gente pode olhar pelo seguinte aspecto, vejam, quanto menos conhecimento nós temos, só que vejam, quanto menos conhecimento encarnado nós temos, tá? Ou seja, eu não é só saber certas coisas, mas eu ter aquilo encarnado em mim, ou seja, eu me conduzo pelo que eu sei, não é que eu sei, por exemplo, eu sou o cara que, você vai lá, sabe que tem que fazer dieta e que tem que fazer exercício, mas não faz? Então aquilo não é, aquilo é uma instrução que está na tua cabeça. Mas aquele conhecimento ele não está encarnado, você não consegue ainda usá-lo na realidade, tá? Então vejam, tanto até que quando nós vamos estudar virtudes, que é algo que eu já abordei em diversos treinamentos e tudo mais, né? Perceba que eu não preciso ter só a noção teórica da coisa. Eu posso saber, eu sei que isso é errado, que nem ele. É óbvio que ele sabe, né, que é errado agredir a sua ex, enfim, ou qualquer mulher, né? É óbvio que ele sabe que é errado, mas o que acontece é que não há nenhum freio ali, né? Então, vejam, perceba, então esta é a primeira camada que ela é totalmente ignorada. A segunda é o seguinte, então ele não tem recursos interiores de conhecimentos filosóficos fundamentados, noções claras de como de fato agir, vejam, de como de fato se frear e como de fato ter mais autocontrole, vamos dizer assim, né? Com base em noções mais aprofundadas, que fazem parte da sua personalidade. Então isso é jogar de escanteio, né? E aí, como este rapaz nos mostra a partir de memes, né? Você vê que, para piorar, na cabeça deles, a única coisa que tem são essas frases soltas, caóticas e imorais, que muitas vezes são vangloriadas no funk, né? Então o cara vai lá, vamos lá, poxa, o cara vai lá e só fala de putaria, o cara vai lá e só fala de grana, de materialidade, né? Ou seja, de carro, de marca cara, de dinheiro, aí beleza. E aí a única coisa que ele elabora de forma minimamente abstrata é uma das piores coisas que ele pode fazer, que é a inveja. Então tudo é inveja, todo mundo é inveja. Veja, o cara tem porque é invejado. Quando ele vai lá, quando alguma coisa é errada na vida dele, é inveja dos outros. É olho gordo, é não sei o que lá. Então você nota que o campo imaginário, veja, a elaboração que uma pessoa dessa tem é muito precária. Então vejam, vamos lá. Então, Thiago, você está querendo dizer que é por isso que ele agrediu? Não, estou querendo dizer isso porque não tem nem como rastrear. A gente não sabe nem direito o que aconteceu. Segundo a própria menina, eles meio que se discutiram. Até, bom, eu não assisti o vídeo, né? Mas eu ouvi que ela falou que meio que começou também, que agrediu também, ou alguma coisa nesse sentido, e que ele não é assim e tal, né? Beleza. Mas eu vou falar também desses aspectos aqui, né? Ponto fundamental é o seguinte, vejam, o ponto é, quanto mais bobeiras, imoralidades tiverem na cabeça do cara, mais normal um comportamento imoral é. Por exemplo, eu já conheci pessoas,
tá? Que do nada me falaram um negócio desse e que na cabeça do cara fazia sentido. Fazia sentido agredir. Por que fazia sentido? Porque na cabeça do cara só tem merda. Ponto, né? Então vejam, para vocês até que já assistiram muitos estudos de caso aqui, se vocês ainda não assistiram a primeira aula, que é a filosofia e a sua importância na vida e cosmovisão do ser humano, é necessário que vocês assistam. Porque vejam, ponto fundamental é, duas coisas são fundamentais. Primeiro, a capacidade de exercício filosófico, que é, por exemplo, você se debruçar. Vejam que, quando deu errado, isso aí aconteceu lá atrás. Então não houve nenhuma crise moral, ou pelo menos publicamente não houve, né? A gente não sabe exatamente. De qualquer forma, percebam, agora veio algo mais pesado, né? Então, algo que revive, não é o ato que propôs talvez uma reflexão mais profunda, mas a publicidade do ato. Então vejam, é lógico que não interessa se o que você faz é público ou não. O que importa é o que você faz. Então, por exemplo, não interessa se você doa ou não publicamente. Ou se você agride ou não publicamente. O que importa, principalmente para alguém que é temente a Deus, segundo ele professa, e muitos dos caras trazem essa noção, vejam, Deus está vendo o tempo inteiro. Inclusive quando você não sabe que você está sentindo. Então Deus já conhece o seu coração, né? Então vejam que, olha, na mesma frase, pelo menos está escrito assim: isso vai acabar com a minha carreira, vírgula, mas sou filho de Deus e sei que errei. Veja que assim, o sou filho de Deus e sei que errei, a gente não está entendendo muito o que ele quer dizer. Mas me parece um pouco, com a ideia do sou filho de Deus, é de que Deus está do lado dele. E aí percebam isso, esse é algo, olha, vejam, isso é uma das grandes tragédias, né, da visão religiosa hoje, que é essa visão não amparada. Veja, eu já falei também isso em estudos de caso aqui. Religião é um modo de se relacionar com Deus. Quando você não segue nenhuma religião, o que acontece é você cria o seu modo de se relacionar com Deus. Você tira da tua cabeça, né, o que você acha que Deus quer da tua vida. Você não reza, você não conversa com Deus, você não é honesto, você não se confessa, você não tem ali, vejam, um modo de se relacionar com Deus, principalmente porque para a maioria das pessoas, pelo menos, né, Deus é uma pessoa, né? Muitos falam de Jesus. Jesus é um Deus e Jesus é uma pessoa. Então percebam que a religião é um modo de se relacionar com Deus. Então quando eu faço qualquer besteira, eu vou falar, Deus está do meu lado, Deus quer, né? Como outro estudo de caso que eu falei um pouco disso também é o da Andressa Urach, que falou que abriu uma igreja, que ela estava do lado dos pecadores e tudo mais, que ela não quer fazer parte dessa igreja que é só para santos, né? Olha que loucura, olha que estupidez, né? E veja, assim, não faz ideia do que tá falando mesmo, mas tá falando ali talvez até pra uma galera que, de alguma forma ou de outra, assim, cai com facilidade no que ela tá dizendo. Não tem recursos, né? Então percebam até, vejam, é isso que eu gostaria que vocês se atentassem. Por isso é tão importante o que nós estamos fazendo aqui, a sua capacidade e sua necessidade de estudar e tudo mais, né? Porque, vejam, quanto menos recursos nós temos, mais nós chegamos em conclusões que saíram realmente da nossa cabeça e sem a menor elaboração, né? Então, neste caso, vejam, não é impossível que o MC Ryan, ele de fato ache que, assim, basicamente é o seguinte, eu fui lá, fiz cagada e tudo mais, agora, qualquer consequência que tem na cabeça dele eu sei que eu errei, mas, e aí começa o mas, tem inveja, não posso, eu sou favelado, eu não posso crescer, tá vendo como a sociedade joga contra, mas Deus está do meu lado, ou seja, não importa o que o cara faz, o que importa é que é o seguinte, Deus está do lado dele como se fosse uma torcida, Deus está numa torcida, né, e Deus está ali do lado dele porque Deus está ali do lado dele, ou seja, então veja, não há uma reflexão filosófica no sentido de que você se debruça sobre quem você é, sobre os seus problemas e por aí vai, né, e aí ele conclui de uma forma que claramente é uma forma enganosa, porque ele fala assim, vídeo mostra um cara que não sou eu, e aqui é muito interessante, olha só, vejam, quando ele fala um cara que não sou eu, perceba que ele está fazendo o seguinte, ele está se dissociando da imagem, então ele está julgando como se não fosse ele que fez aquilo ali não sou eu. Vocês percebem este movimento? E vejam, isto é muito característico de quem é pego, né, fazendo alguma besteira e tudo mais, e só quer se safar da coisa. Só quer se safar. Então vejam, até, por exemplo, quando eu há muitos anos, né, já trabalho com treinamentos na internet e no início falava muito mais de relacionamentos, né, então tem até um outro canal, tem outro projeto, para quem quer saber mais de relacionamento, tá lá tudo, né, sobre isso. Agora vejam, o ponto fundamental muitas perguntas que eu recebia era isso, né, como que eu sei que a pessoa se arrependeu, será que eu dou uma chance ou não, e coisas nesse sentido, né, e grande parte eu trazia justamente essa reflexão, que é, qual é o modo de arrependimento da pessoa?
né? Então vejam, é claro, a intenção do coração nós nunca saberemos, só Deus. Muitas vezes a gente não conhece nem a nossa própria intenção, né? Por exemplo, quantas vezes você na verdade tem inveja, mas fala que não tá com inveja, né? Então perceba isso, né? Então é muito difícil, realmente, né? Agora, no caso, vejam, este é o ponto. Quando você aprende a se confessar, né, a refletir sobre si mesmo, quando você tem recursos para isso, quando você tem perguntas, e eu convido vocês a assistirem para que vocês adquiram grande parte disso. Na primeira aula que eu gravei aqui para o canal, eu sempre deixo ela no primeiro comentário, também sempre coloco aqui no card, que é filosofia e a importância no seu cotidiano, né? Então vejam, no fundo, o que acontece? O cara vai lá, ele é pego e ele rapidamente já elabora algumas justificativas para que a consciência dele se alivie, independentemente da consequência que surja. Então note, mais uma vez, que tudo isso está atrelado, em grande medida, à estupidez, ou seja, a ausência de conhecimento e a ausência de capacidade filosófica no sentido do autoexame. Tá? Então você nota que você vai ver, por exemplo, ó, e assim, isso não é uma coisa... que mais uma vez acontece só com pessoas ignorantes, assim. Não, na verdade, você veja, a nossa elite hoje, ela é assim. Você pode ver na política, por exemplo, quando você vai ver os políticos fazendo cagada, você percebe que todos apontam um outro culpado que não eles. É claro, tudo bem, tem o jogo político e tudo mais, mas perceba, se você está o tempo inteiro fazendo isso, será que você não realmente começa a acreditar que você é uma pessoa quase que santa automaticamente, que tudo que você faz é justo, você encarnou a justiça e você é a própria justiça? Será que não? Então note que, veja, não é só ter conhecimento em si. Por isso que eu falei no estudo de caso passado, e que é muito importante que vocês assistam, que é onde eu falo do Bolsa Família e das apostas, que é a diferença entre instrução e educação. Ou seja, em saber algumas coisas e em aquelas coisas que você sabe, educação, ter aquilo personalizado, incorporado, encarnado. Você age com base no seu conhecimento. Né? Então por isso que até, por exemplo, é tão importante que vocês notem, você vai ver muita celebridade, você vai ver, sei lá, muito coach, muito influencer, ou qualquer coisa assim, que fica falando uma série de coisas e no fundo não é nada daquilo. Então, sei lá, o cara fala de família, mas não tem família, né? O cara fala de religião, mas não é religioso. O cara, enfim, você vê, o cara fala de Deus, mas não tem fé nenhuma. Né? Então perceba que assim, há uma enorme contradição. E hoje ficou fácil fazer isso. Porque as pessoas estão, mais uma vez, aí entra um outro aspecto. Veja, se a gente começar a falar aqui, eu não paro mais, porque a quantidade de ângulos que nós podemos abordar aqui são inúmeras. Mas perceba um outro aspecto, que é a valorização do discurso versus a realidade, que é o seguinte, eu olho só para o discurso, só para o que as pessoas dizem. Certo? Então, sei lá, o cara vai lá e se posiciona como de direita. Pronto, ele é de direita. Ele fala fé, família, aquela coisa, patriota, e pronto, é de direita. O outro fala assim, ó, social, pobreza, favela, e não sei o que lá, puto, o cara é de esquerda, o cara cuida de todo mundo. Vejam, é uma loucura no fundo, né? Então note que esse estado, é lógico, isso aqui, mais uma vez, é um exemplo. Eu gostaria que vocês sempre se atentassem, porque vejam, mais uma vez, é importante aqui que fique muito claro isso. Tá? A questão não é só ter o conhecimento, mas ter o conhecimento encarnado. Por isso você vai ver muitas pessoas que são ricas, e vejam, na verdade, você vai ver assim, muita pessoa que tem dinheiro mesmo, e que parece ser uma pessoa inteligente, parece não sei o que lá, mas eles são pessoas absolutamente pobres de espírito, vazias, né? Assim, burras, que ficam falando de coisas abstratas, nunca conseguem apontar nada real na realidade. É uma pessoa vazia mesmo, né? E, por exemplo, estava até lendo agora o livro Hitler e os Alemães, do Eric Voegelin, né? E ele fala justamente dessa, vamos dizer assim, dessa destruição da sociedade mesmo. Ou seja, há um desgaste, né, da sociedade e, vejam, há uma corrupção da inteligência, da moralidade e principalmente da elite. Principalmente na elite. Tem até eu lembro agora de uma reflexão, agora eu não me lembro que livro, cara, que tinha assim essa reflexão, que era meio que esse estudo, na verdade, né? Mas não me lembro, faz muito tempo que eu vi, mas que era justamente esta pergunta. Não sei nem se era alguma coisa do Jordan Peterson, né? Que era basicamente o seguinte: como que uma sociedade tão bem educada pôde permitir que uma catástrofe daquela acontecesse, né? Que é justamente, todo mundo sabe, né? Catástrofe da Segunda Guerra Mundial. Né? Então note, perceba aqui, é isso que eu gostaria que vocês compreendessem. Perceba como a falsidade da sua personalidade, perceba como a ausência de conhecimento, perceba como quando você, mais uma vez, fala de coisas esvaziadas, quando você na verdade não consegue apontar para a realidade nada do que você está dizendo, quando o seu discurso ele é falseado, né? Como outro estudo de caso que eu fiz aqui,
do Fábio Porchat falando que é a vida, né? Que a vida é triste, e ele sorri logo imediatamente depois que ele fala. Então você percebe que é um falseamento da consciência. Acontece muito com esses globais, com essas celebridades que ficam ali pregando tolerância, pregando amor, pregando caridade, né? E tudo mais. Aí daqui a pouco vai lá, trai a esposa, é acusado de assédio e não sei o que lá. Então, que tem também outro estudo de caso aqui. Então, vejam, eu tô só, na verdade, quase que coroando muito do que eu falei pra vocês, porque eu acho que, e essa é a importância do nosso projeto. Eu não tô falando de formas assim, eu não só tô falando de coisas que a gente pode visualizar e talvez fique difícil pra alguns. Não, eu tô falando assim, cara, olha isso aqui. Né? Ao invés de você só falar, nossa, que absurdo, caramba, ai meu Deus, que pena, tal, de uma forma assim, quase que fofoqueira, né? Não, eu quero que você reflita, eu quero que você pare e pense assim, o que tá acontecendo aqui de fato, né? E aí você nota isso, você nota que é um cara que ignorante, pouquíssima instrução, teve um sucesso que eu não consigo explicar como que uma pessoa tem sucesso cantando tão mal, com letras tão péssimas, eu não consigo entender, mas o cara vai lá, faz um clipe, bota um monte de carro, bota um monte de mulher bonita, canta umas asneiras ali, que caóticas, mais uma vez, luxúria, riqueza, materialidade, bota Deus no meio, claro, né? Sempre Deus deu tudo aquilo pra ele. É interessante, né? Por que Deus deu pra ele e não deu pra outra pessoa? Aí o cara começa a se achar preferido. E percebam, isso não é incomum. Isso é muito, 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 muito comum, infelizmente. Né? Que as pessoas começam a tratar Deus como se fosse um camarada, né? E aí, no fundo, o cara se acha bem sucedido. Por quê? Porque o cara tem dinheiro. E daqui a pouco, assim, vai lá, perde tudo. Você vê que a primeira preocupação, não sei se foi a primeira exatamente, né? Mas pelo menos o que a matéria indica é essa. A primeira preocupação é não faça isso. Vai acabar com a minha carreira. Né? Então, até onde houve, de fato, um arrependimento? Até onde houve uma clareza? Vejam, só para concluir já, né? Já fomos até um pouco longe. Mas então, depois que você pausar aqui, assistam os estudos de caso que eu mencionei. Isso vai clarear muito. Façam isso por vocês. Para vocês terem um diagnóstico mais aprofundado das questões. Mas eu lembro quando, um bom tempo atrás, o Neymar traiu sua namorada grávida, né? Eu não sei nem se ele tá com ela agora de novo, né? Porque também não interessa, né? O ponto é, enfim, vai e volta também, né? Mas eu lembro que ele foi lá, aí ele traiu acho que no dia dos namorados, ela tava grávida. E aí parece que tem a foto dele com a mesma roupa, né? Ele tava com a roupa com a mulher e tava com a roupa com a namorada dele. E aí no dia seguinte, ou 2 dias depois, ele posta um texto. Errei, né? Aí é aquela coisa que o brasileiro adora, né? A pessoa que vai lá e reconhece o erro, né? E aí uma das primeiras coisas que eu falei, eu até gravei um estudo de caso, porque tava ali nossa, assim, tinha até um meme que mostrava ele como se fosse o Homelander do The Boys, né? Não sei se vocês já assistiram, mas enfim, né? Aqueles super-heróis profundamente imorais. E aí ele é um Superman, né? Do mal, digamos assim. E aí ele vai lá alguém tá com uma lata de refrigerante no filho dele. Aí ele vai lá e explode a cabeça do cara com aquele raio-x, né? Vermelho lá do... raio-x não, enfim, mas aquele raio, né? Explode a cabeça de um cidadão comum, assim, né? E aí ele se choca, porque, puta, agora lascou, né? Vamos ver que ele tá nem aí pras pessoas, no fundo, né? Ele para assim e as pessoas começam a aplaudir ele, né? E aí ele começa a sorrir, né? Fala, pô, aí ele vira quase que um semideus ali, né? E aí tem esse meme, né? Tipo, o Neymar vendo os comentários do seu... eu ri demais, cara. Os comentários do seu post, né? Que ele errou, foi lá e falou, pô, traí mesmo minha namorada. Agora tá todo mundo, tipo, força, isso aí, parabéns. E assim, meu Deus do céu. E aí, tipo, na sequência, assim, sei lá, na mesma semana já começou a surgir novas polêmicas de tudo isso. Então, assim, é uma coisa surreal, cara. É uma coisa que você tem que dar risada, né? Porque você fala, puta merda, não é possível que eu tô vendo um negócio desse. E parece um caso de histeria coletiva mesmo, né? Que as pessoas perderam a capacidade de olhar valores. Vejam, as pessoas não se chocam mais, assim. Não se chocam que, por exemplo, a primeira preocupação do cara é com a carreira. As pessoas não entendem que é óbvio que ele vai pensar isso, porque ele só prega isso nas músicas dele. E é só isso que tem na cabeça dele. É lógico que a primeira coisa que ele vai pensar é, meu Deus, vou perder todo o meu dinheiro. Porque é a única coisa que ele enxerga, porra. Não tem um menor nível de elaboração. Vocês entendem? Aí o cara vai lá e mete Deus no meio, né? Mete Deus no meio. Eu sei que errei, mas Deus acho que Deus, eu sou filho de um Deus justo, né? E você vê, imagina, olha só que doido, né, cara? Eu acho que tem uma frase dele, acho que dessa forma aí, se eu não me engano, né? Mas pare para analisar. Sou filho de um Deus justo. Cara, era pra ele estar tremendo
as pernas agora. Porque Deus é justo, realmente, Deus é justo. A justiça divina é implacável. E a justiça divina julga. E você está sendo imoral. Você acha que a justiça de Deus é o quê? Ficar te dando carrinho, BMW, dinheiro, enquanto você canta essas músicas horríveis de funk? Então percebam que assim, no fundo, cara, para concluir, este é o pano de fundo da sociedade. Onde eu moro, frequentemente eu vejo molecada de 12, 13, 14, 15 anos com o celularzinho na mão e ouvindo estes funks aí. Depois os pais se surpreendem que daqui a pouco o moleque é pai. Só tá lá na cabeça dele. Putaria, riqueza, materialidade, luxúria, tudo isso. Né? Ele vai acessar o quê? Quando a realidade convocá-lo? Aquilo. É só aquilo que tem na cabeça dele. Então, concluindo, você, quando olha uma prova e tá lá, uma prova de matemática, e você não sabe nada, e você não tem como responder, é a mesma coisa com a realidade. Só que, neste caso, é a sua vida que está em jogo, pois as suas decisões serão morais ou imorais a partir do que você conhece ou desconhece. E nosso trabalho é, se Deus quiser, revitalizar este estado precário de moralidade, de conhecimento, de educação, para que nós, em alguma medida, saiamos desta verdadeira tragédia que presenciamos no Brasil. Essa imoralidade, assim, generalizada. E, de fato, este tecido social que vai se rasgando cada vez mais. Então, reflitam sobre tudo que eu falei. Eu espero também que vocês vejam os estudos de caso que eu mencionei. Até, se vocês quiserem, comece pelo que eu já falo da questão da educação, onde eu me aprofundo ainda mais nisso em relação àquele vídeo do MC Ryan. Beleza? Me deixe saber nos comentários a sua opinião sobre tudo isso e vejo vocês nos próximos estudos de caso. Se inscrevam, ativem as notificações e curtam. Até a próxima.